Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa segunda leitura dessa semana. Hoje leremos os versículos 3 e 4 do capítulo 8, que é o discurso de Bildade. O tema dessa lição, ou a lição que estaremos estudando, é a lição de número 7, e traz por título a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É interessante essa pergunta, né? Todo mundo que está sofrendo, que está passando por algum tipo de sofrimento, é porque tem algum pecado escondido, e se revelar esse pecado, se essa pessoa se revelar e se mostrar arrependida, esse sofrimento será tirado dela? É uma pergunta a ser respondida. Hoje, nos versículos 3 e 4 da lição, o nosso comentarista coloca o seguinte título: Deus perverteria o direito e a justiça? Vamos ler, irmãos, vamos à leitura. Versículo 3 e versículo 4 do capítulo 8 de Jó, que nos diz o seguinte, Bildade falando: Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Cruel, né? Cruel. É interessante, irmãos, como nós vimos ontem, falando sobre Efésios, a carta do Apocalipse aos Efésios, a igreja de Éfeso, como que Deus os chama a atenção de como eles abandonaram a verdadeira razão da causa cristã. A causa cristã não é para defender Deus. A causa cristã não é para defender um modo de vida. A causa cristã não é para defender uma nação. A causa cristã não é para defender a religiosidade ou uma religião. A causa cristã é para salvar vidas, é para salvar almas. É o pastor que vai ao encontro da ovelha perdida. Isso é o evangelho de Cristo. O pastor que vai ao encontro, que vai atrás, que vai caçar, que vai procurar e não vai medir esforços para resgatar essa ovelha perdida. E o que os efésios estavam era selecionando quem poderia e quem não poderia, quem deveria e quem não deveria, que tipo de ovelha poderia entrar no aprisco, que tipo de ovelha poderia permanecer no aprisco. Olha o absurdo dessa religiosidade burra e cega, que está divorciada da mensagem de Cristo, está divorciado do evangelho de Jesus Cristo. O que nós temos visto, irmãos, não é o evangelho de Cristo, eu repito isso, é o evangelho do anticristo, o evangelho da barganha, o evangelho do que eu dou para ganhar, eu faço para receber, eu vou fazer para Deus, para ele retribuir e aí fazer mais para mim. Esse é o evangelho do anticristo, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é amor, graça e misericórdia para com a vida dos outros, independente de quem são esses outros. Pois bem, a religiosidade de Bildade, ela é tão violenta que ele acha que ele pode brigar por causa de Deus. Veja bem o que o comentarista Champlin diz. Essa abordagem é típica de indivíduos dogmáticos que presumem que seus credos podem resolver qualquer problema no céu e na terra. Ele nunca pensa, ou eles nunca pensam, uma vez sequer que seus crédulos podem ser parciais e parcialmente errados. Bildade acusou um homem enfermo, mas na realidade nunca disse qual era a causa da sua enfermidade. Então fica essa retórica, fica esse discurso de só religiosidade e ódio e não resolve o problema das pessoas. As pessoas continuam sofrendo, as pessoas continuam passando pelas suas situações horríveis e ruins e, enfim, né, como explicar o sofrimento do inocente? Como explicar uma criança que não comete erro nenhum e nasce
com defeitos genéticos, com problemas físicos e até problemas mentais. Como explicar isso? Aí os apóstolos fazem aquela pergunta ignorante a Jesus, quem pecou, mestre, ele ou os pais dele? E fica essa conversa em volta e não explica tudo. Essa mania de que nós temos a resposta de todas as coisas e podemos resolver o problema das pessoas com 2, 3 frases de efeito é uma insensibilidade e piora a coisa. O versículo de número 2, Bildade vai deixar de ser apenas arrogante e vai se tornar cruel. A diferença dele para ele faz, nós falamos ontem, ele faz ainda tinha um certo respeito por Jó, Bildade não tem respeito nenhum. É só a violência, é só a agressão, é só a raiva falando. Enquanto Jó era só a dor, era só o sofrimento falando, no caso de Bildade era só o ódio falando. E aí no versículo 2, o teólogo Samuel Terrin, ele escreve o seguinte, ele vai fazer uma análise interessante nesse ponto. Bildade ignorou o mistério do sofrimento dos inocentes com uma pergunta retórica, que é esse caso. Como que eu explico uma criança que nasce com situações tão ruins? Uma criança que nasce sem membros no corpo, uma criança que nasce com membros defeituosos, e membros aqui eu falo até de cérebro. Né? Como que a gente explica isso, irmãos? Para a vida das pessoas. Como é que eu vou dizer isso, que eu vou dizer para alguém que tem um filho que nasceu com alguma enfermidade grave, que essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus porque Deus escolheu a sua família, porque a sua família tem a capacidade de suportar tal sofrimento. Misericórdia. Né? Misericórdia não é isso. Isso é desculpa de gente que não conhece Deus e principalmente não sabe pensar sobre as coisas. A vida é mais do que isso. Infelizmente, nós estamos aqui nessa terra e podemos sofrer todo tipo de dano, absolutamente todo. Então não é bem assim, as coisas não são desse jeito. Mas vamos continuar aqui, ó. Segundo Samuel. Em seguida, a sua ira inspirou a mostrar-se cruel. Ele demonstrou alguma simpatia, mas Bildade assemelhou-se mais a um boxeador que salta quando a campainha toca. Bildade era o campeão de Deus, enquanto Jó era o ofensor de Deus. Bildade feriu Jó com sua adaga, ou seja, com sua espada, com sua faca, precisamente onde sabia que feria mais fundo, no coração do pai cujos filhos tinham morrido. Seus filhos eram pecadores, e essa era a razão pela qual morreram permanentemente. Olha que absurdo. No original hebraico, a frase que ele cita é Deus os jogou fora, no original, no hebraico. Deus jogou eles fora como se eles fossem lixo. Irmãos, é de uma crueldade. E essa crueldade, ela pertence a esse religioso fanático, a esse religioso extremista, que despreza a vida, que despreza a humanidade e que acredita que ou você está com Deus para você ser abençoado por Ele, ou se você não está com Deus, então você deve ser destruído e você deve morrer por causa disso e você merece todo o sofrimento que puder vir sobre a sua vida. Toda desgraça é pouco para a sua vida se você não está com Deus. Isso nunca foi o posicionamento do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, ele nos dá um exemplo de alguém que não precisava de fazer coisa alguma e ele abandona, ele deixa o céu, ele se despoja, ele abandona a sua glória, ele abre mão de tudo que ele era e Paulo vai dizer que ele vai descer e ele vai se tornar homem. E não basta ser homem, ele vai nascer pobre de verdade. Depois de nascer pobre e se humilhar a ser homem e ser homem pobre, ele ainda vai se humilhar, nascer num lugar pobre, num lugar miserável. E ele vai se humilhar ainda mais até chegar à morte de cruz.
a morrer crucificado. Isso é o nosso Senhor Jesus dando exemplo de amor e de graça. Eu estou fazendo isso que é para salvar, para resgatar o homem do pecado e trazê-lo de volta ao colo do Pai. De abrir as portas e permitir que esse homem pecador chame Deus de Pai e tenha acesso direto ao trono da graça e possa entrar na presença de Deus, sem ajuda de ninguém, sem pedir licença, apenas entrar, em nome de Jesus. Meus irmãos, se isso que Jesus fez precisa dessa remenda, onde a religiosidade vai dizer agora quem pode e quem não pode, quem merece e quem não merece, isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é evangelho de graça e de amor. Nós não podemos concordar com esse tipo de pensamento. O nosso pensamento tem que ser moldado, pautado e orientado pelo evangelho de Cristo, pelo evangelho da graça. Dá uma olhada no início do Sermão da Montanha. Veja as bem-aventuranças e você vai entender como que o Evangelho de Cristo é graça e amor. Amém? Fiquem todos em paz, tenham uma excelente terça-feira. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.